Aqui, participamos de 40 horas de jejum, entregamos agora no período da manhã e foi tremendo, foi precioso aquilo que Deus fez na nossa vida, né? Irmãos, ainda tem alguns lugares que você deve sentar. Tem 2 lugares, um lugar aí, um lugar aqui, um aqui do lado das irmãs. Então, os irmãos podem se assentar. E quem ficar lá em pé, lá no fundo, por favor, me ajude. Não converse. Amém? Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, Deus tem falado conosco. Quantos aqui foram edificados pelas palavras que ouviram? Aleluia. Foi tempo precioso da parte de Deus para nós. E Deus quer continuar falando conosco. Hoje é um dia especial. É o dia da nossa Santa Ceia, onde nós iremos celebrar aquilo que o nosso Salvador fez por nós. Amém? Ele morreu na cruz pelas nossas vidas. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vem de encontro àquilo que a irmã Amanda testemunhou. Eu quero falar um pouco sobre isso, sobre ser mordomo do Senhor. Alguém aqui sabe o que significa a palavra mordomo? Quem sabe o que significa mordomo? Quem serve? Mordomo é aquele que serve, aquele que administra as coisas de alguém, do seu Senhor. Eu não sei se você sabe, mas nós somos mordomos do Senhor. E esse é o tema da palavra de hoje. Mordomos do Senhor. Nós somos mordomos do Senhor e temos que entender. O Senhor nos chamou para administrar muitas coisas. E nós iremos compartilhar isso hoje. Nós vivemos em tempos difíceis. Tempos em que há uma crise no nosso país. Tempos onde nós vemos dificuldade de todos os lados. Mas também é um tempo de muita confusão teológica. Muita confusão, muitos pregam, muitos pregadores, muitas igrejas ensinam coisas. E aí nós precisamos entender, porque o nosso padrão não são pessoas, é a palavra de Deus, amém? Então nós precisamos entender, porque às vezes você liga a TV, e aí você ouve um pastor, um pregador falar, se você plantar uma semente financeira, você irá prosperar por causa das bênçãos de Deus. Depois você ouve, você troca de canal, você nem vai para outra TV, na mesma TV. Você troca de canal e aí um pregador fala que você precisa renunciar a tudo para que você possa agradar a Deus. Que você não pode ser rico. Se você é rico é porque tem algum problema. E aí o outro diz que se você não é rico é porque você tem um problema. Não, se você não tem dinheiro é porque você está em pecado. Tem alguma coisa errada com você. Aí o outro diz, não, se você tem algum dinheiro, tem alguma coisa errada com você. E às vezes nós mesmo caímos nessa jogada do inferno. Você vê um irmão prosperando, você fala, aquele irmão está fazendo alguma coisa errada, não é possível. Até brinquei com o Davi outro dia. Faz uns 2 anos já que eu estou falando que vou trocar de carro. Tem alguns irmãos que eu compartilho isso. Aí eu falei, agora eu estou até preocupado em trocar de carro, né? Porque se eu trocar de carro agora, os irmãos falam, o Paulo virou pastor agora, trocar até de carro. Foi Jesus, e agora? Eu estava no mercado, irmãos. E aí tem um rapaz aqui que mora na vila, e ele estudou comigo. E eu falei pra ele, tudo bom? Ele, tudo bom, e aí, Paulo, tudo bem? Eu falei, e aí, tudo bem? Nós abrimos uma igreja lá no seu bairro. Ele falou, quem é o pastor? Aí eu falei, sou eu. Aí ele falou, tá cheio de dinheiro, né, Paulo? Fiquei até preocupado, acho que eu vou ter que esperar um pouco mais para trocar de carro, irmão. Amém? Mas eu já tenho me preparado para isso, irmãos. Mas aí nós ouvimos as pessoas falarem que quem tem dinheiro é porque ou está fazendo alguma coisa errada, porque Deus quer que você seja uma pessoa que dependa totalmente dele, ou se você não tem é porque você está com algum pecado e aí você não tem. E aí nós perguntamos, porque todos esses pregadores que falam sobre essas coisas se baseiam em algum texto da Bíblia. E aí a pergunta é, quem está certo e quem está errado nisso? Qual o caminho que eu devo seguir? Eu devo acreditar que eu preciso me tornar um homem rico, porque isso significa que Deus me aprova? Ou eu tenho que pegar e me desfazer de todos os meus bens, porque eu tenho que demonstrar que Deus vai suprir as minhas necessidades, e eu tenho que depender da ajuda de Deus no limite? Qual que deve ser a nossa posição em relação a isso? Um fala sobre prosperidade, o outro fala sobre a pobreza. Como eu disse, os dois usam a palavra de Deus para falar sobre isso. E agora, o que é biblicamente correto? Ser próspero, ter prosperidade, ir atrás das bênçãos financeiras ou abrir mão de todas essas coisas? Qual que deve ser o caminho que nós vamos seguir? E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Então existem no meio evangélico 3
Três caminhos, três posições diferentes em relação ao dinheiro. Nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Não estamos aqui para pedir dinheiro para ninguém, mas você precisa entender, porque a Bíblia fala muito sobre dinheiro. Eu quero dizer para você que a Bíblia fala mais de dinheiro do que salvação. A Bíblia fala mais de dinheiro do que de libertação. A Bíblia fala mais de dinheiro do que qualquer outro assunto. Por quê? Porque o dinheiro tem levado o homem à desgraça. O dinheiro tem levado as pessoas à ruína. Não é o dinheiro em si, mas é o amor que as pessoas empregam ao dinheiro. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de muitos males. E nós queremos que vocês saiam daqui entendendo qual que é o desejo de Deus em relação às nossas vidas, para que nós possamos viver uma vida abençoada. Quantos querem ser abençoados e prósperos aqui? Amém? Glória a Deus. Então, como eu disse, existem três meios, três posições no meio evangélico. Primeiro, essa teologia que eu falei da pobreza. Quem prega sobre isso fala o quê? Que aqueles que defendem essa posição não a chamam dessa forma, é claro, mas a pessoa que tem essa convicção desdenha das posses materiais. Eles dizem não ser materialistas. Eles consideram as posses como um tipo de maldição. Eu não posso ter muito, porque Jesus não teve nada, Jesus não tinha uma casa, então para que eu vou me apegar nisso? Então as pessoas que são adeptas dessa teologia da pobreza, eles se apegam no texto que Jesus fala para o jovem rico: vender tudo que tinha e dar aos pobres. Eles amam repetir o versículo, porque é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E as pessoas se apegam nisso para não correrem atrás de coisas materiais. Eu quero te dizer que Deus tem algo maior do que isso para mim e para a sua vida. Eu não sei se todos sabem, mas esse texto, quando ele fala sobre uma agulha, não é a agulha da costureira não, tá? Por muitos anos eu não sabia disso, eu achava que era isso. Eu falava, então na verdade é impossível o rico entrar no céu. Mas não é. A agulha era um espaço entre os corredores de Jerusalém, que era um espaço estreito. Então havia dificuldade para passar por aquele espaço. Então Jesus disse que era mais fácil. Por quê? Porque a pessoa não queria pagar o preço para isso. Quando Jesus falou com um jovem rico sobre ele vender tudo, é porque o Senhor conhecia o coração dele. Na verdade, o Senhor queria ver qual seria a atitude do jovem rico. E o jovem rico, nesse momento, foi reprovado pelo Senhor. Mas não porque o Senhor queria que ele fosse um homem pobre. Não, porque o Senhor queria que ele mudasse o coração dele. Na verdade, o problema não está em você ter ou não ter. O problema está onde está o seu coração. Amém? Glória a Deus. Então, as pessoas que são adeptas dessa teologia da pobreza dizem que suas necessidades serão supridas se tiverem uma atitude de despreocupação. Não precisa me preocupar não, Deus vai prover. E aí você fica dependendo totalmente disso e não vai fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Eles não se preocupam em prosperar, buscam o reino de Deus em primeiro lugar, mas acreditam que a pobreza é a vontade de Deus. Fala para a pessoa do seu lado: a pobreza não é a vontade de Deus. Aleluia. Não é. Em nome de Jesus, não é. E tem aqueles que são os da teologia da prosperidade, que eu posso falar até com propriedade sobre essa turma aqui. O ponto de vista dos teólogos da prosperidade é que a prosperidade é uma recompensa para os justos. Eles consideram as posses uma bênção. A sua escritura favorita é a que está escrito lá em Lucas 6,38: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiveres medido, vos medirão também. E aí eles se baseiam nisso e fazem aquilo que o Cícero falou que não é do agrado de Deus, realmente não é, quer fazer barganha com Deus. Eu vou dar e Deus vai me dar. Senhor, eu estou dando aqui, o Senhor está vendo, eu estou dando meu dízimo, Senhor, R$100, dá para mim comprar 3 pizzas e vinho refrigerante, Senhor, mas eu estou dando, Senhor. Então, Senhor, ó, vai me dar. Eu já falei algumas vezes testemunhei. Eu fui numa conferência em Goiânia, e quando nós chegamos na lanchonete do aeroporto, voltando, uma moça percebeu, a vendedora lá, ela falou: ah, vocês são crentes? Aí eu falei: somos crentes, graças a Deus, nós estávamos cheios de poder de Deus, não tinha nem como ver que não era. Ela falou: nunca mais piso numa igreja. E Jesus amado, já estava quase falando de Deus para ela. Aí eu não me dei por vencido, mas falei: por quê? Ela falou: o quê? Fui numa igreja dessa aí, e o pastor falou: dá, que Deus vai te dar em dobro. Eu fui lá e dei R$10, até hoje, nunca mais vi o dinheiro. Jesus amado. R$10. Eu falei: mas você
de graça aqui? Ela falou, não, eu tenho meu salário. Eu falei, quem te dá o sustento para você levantar todo dia? Se o salário que você ganha aqui é porque Deus tem te sustentado, Deus tem te dado muito mais de 10 reais, só que você está olhando, você queria cair 20 reais do céu. Não é assim, Deus tem te levantado todos os dias. Então, irmãos, na verdade, as pessoas querem fazer uma barganha com Deus, e as pessoas que são adeptas a essa teologia da prosperidade agem dessa maneira. Eles acham que as coisas são feitas por meio de uma troca, e se eu não consigo, é porque tem alguma coisa errada comigo. Existem aqueles que não são nem a favor do grupo da teologia da pobreza, nem da teologia da prosperidade, e fazem parte de um terceiro grupo dos cristãos, e é esse grupo que nós queremos ser, que é o grupo da teologia da mordomia. Amém? Glória a Deus. E o que seria a teologia da mordomia cristã? A mordomia cristã é um equilíbrio entre essas duas visões. Amém, vamos lá. É uma teologia, é o equilíbrio entre essas duas visões. Pegando o quê? Pegando o melhor das duas. Pegando o melhor dessa teologia da prosperidade, que não está completamente errada, e pegando também o melhor dessa teologia da pobreza, onde nós não devemos nos apegar às coisas. É um equilíbrio entre essas duas visões. Nós vamos ver a perspectiva da mordomia. A perspectiva da mordomia é que a prosperidade, ela é dada em nossa vida em variadas proporções. E na teologia da mordomia nós vamos ver que ser próspero, na verdade, é um privilégio que Deus nos dá. E Deus te dá prosperidade da maneira dele. E nós precisamos entender que se você tem o que comer, o que beber, o que vestir, você já é uma pessoa próspera. Aleluia! E se nós olharmos para a palavra de Deus, nós iremos ver na parábola dos talentos, e essa é a melhor base para aquele que crê nessa teologia da mordomia. Por quê? Para aquele que crê nessa teologia, o ponto central é que não é o que nós renunciamos, nem o que nós receberemos, mas o que nós temos recebido, e aquilo que nós temos feito com aquilo que nós temos recebido. Quando nós ouvimos a parábola dos talentos, nós vemos que o Senhor daqueles homens, chegou a eles. Eu não vou ler o texto para a gente não tomar muito tempo, hoje nós temos compartilhar da ceia também, e a Bíblia diz que o Senhor contou uma parábola, onde um senhor chegou nos seus servos, e para um ele deu 10 talentos, e para outro ele deu 5 talentos, e para outro ele deu 2 talentos, e para outro ele deu 1 talento. E ele falou: eu vou sair, eu quero que vocês tomem conta do meu talento. Essa é a mordomia, está aqui, não importa a quantidade, na verdade importa o que você vai fazer, importa qual vai ser a sua atitude naquilo que Deus tem te colocado. E a palavra de Deus diz que nessa parábola, o Senhor foi por um tempo e depois ele voltou, e ele requereu deles aquilo que ele tinha dado. E a palavra de Deus diz que aquele que tinha 10, quando o Senhor foi, entregou 20, tinha 5, entregou 10, entregou 2, tinha 4, entregou para o seu Senhor, e o que tinha 1, achou que era muito pouco. Mas para que eu vou? Não, foi lá e enterrou. E o que o Senhor fez? O Senhor tirou daquele que tinha 1. Falou: se você não sabe cuidar, você não foi um bom mordomo. Então a Bíblia diz que aquele que não sabe cuidar, até o que tem lhe será tirado. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Qual é a posição correta que nós devemos ter? Como eu e você podemos identificar a vontade de Deus diante desses grupos? Eu quero falar um pouco sobre alguns problemas, 4 problemas dentro da teologia da prosperidade e 4 problemas dentro da teologia da pobreza. Primeiro, sobre a teologia da pobreza. Primeiro problema que nós encontramos nessa teologia, nesse ensino que nós vemos que é uma maneira errada de viver a vida de Deus. Primeiro, eles presumem que qualquer pessoa bem-sucedida financeiramente deve ser desonesta. Eu já falei sobre isso. Tem alguma coisa errada. Isso é um problema. Você fica: não, mas por que será que aquele irmão? É aquilo que disse. Isso é um grande problema. Outro problema, eles exageram na questão da obra sacrificial. Eles acham que eles não precisam correr atrás de nada. Para que estudar? Jesus não estudou? Pedro era um pescador e foi um apóstolo? Para que eu vou estudar? Eles são extremamente ingênuos. Quem crê nessa teologia da pobreza é ingênuo. Não entende que Deus, Ele requer muito mais de nós, porque Ele quer te dar muito mais.
Então há ingenuidade naqueles que são. Geralmente quem segue a teologia da pobreza acha que o que Deus quer de você é que você abandone tudo, vá lá para a África e fique lá sofrendo, porque esse é o chamado de Deus para a minha vida. E isso é ingenuidade. Um outro problema dessa teologia da pobreza é que pode se tornar um estilo de vida manipulativo. Como assim, Paulo? Pessoas que creem na teologia da pobreza podem inconscientemente manipular outras pessoas a viver dessa maneira. Como eles não têm recurso, estão sempre prontos a falar das suas necessidades pessoais. Uma pessoa que vive baseada nessa teologia da pobreza, vive se fazendo de coitado. Ah, eu não tenho. Ah, mas é a vontade de Deus, né? Fazer o quê? Irmão, não se contente em não ter. Deus tem o melhor para você. Aleluia! Glória a Deus. O problema é que essas pessoas tornam-se sempre dependentes e eventualmente se tornam um peso. Por quê? Porque não querem tomar posse da bênção de Deus. Deus tem bênção e prosperidade para todos nós. Você pega o seu talento único que Deus te deu, você acha que é muito pouco, e por isso você deixa ele guardado, e você não investe isso, você não gera isso em fé, e por isso você acaba sendo uma pessoa sem êxito na sua vida. Agora eu quero falar sobre os problemas com a teologia da prosperidade. Primeiro, as pessoas que são adeptas dessa teologia veem a prosperidade como uma aprovação de Deus. Está dando tudo certo, Deus está me aprovando. E aí começa a ir por um caminho errado, começa a não depender muito de Deus, começa a dar jeitinho em tudo, dá jeito no imposto de renda, dá jeito no carro, dá jeito nisso, dá jeito naquilo, começa a ver, achar que não, sabe aquele negócio, eu vou fazer. Deus, é o seguinte, se ninguém pegar, é porque o Senhor está comigo. Não é bem assim, irmão. Não é tudo que você se dá bem que Deus está aprovando. Você tem que ter a sua vida diante de Deus. É isso que você e eu temos que fazer. E há um problema nisso. Normalmente essas pessoas pensam da seguinte maneira: se você tem prosperado é porque Deus tem aprovado você. Aquele que é abençoado prospera. Só que nós lemos a semana passada e compartilhamos uma palavra poderosa, que nós podemos passar por dificuldades, não é? E aí Tiago nos ensina, tem por motivo de grande alegria o fato de passar por tribulações. Então pode ser que você passe por dificuldade financeira. Isso quer dizer que Deus não te aprova? Não! Isso quer dizer que Deus quer te tornar uma pessoa melhor. Isso quer dizer que Deus quer que você não fique apegado a essas coisas materiais. Amém? Outra coisa, a teologia da pobreza causa um outro problema. É uma teologia que produz culpa. Se você não consegue, você se sente acusado. Se eu vivesse minha vida baseado nessa teologia, eu estaria acusado agora. 2 anos já que não trocar de carro, não consigo, tem alguma coisa errada, estou em pecado. O que eu estou fazendo errado? Eu não estou tratando minha mulher bem. Não, calma aí, meu emprego, e isso e aquilo, já está me acusando. Não consegui trocar de carro ainda. Então que você não consegue fazer algo, isso te traz culpa. E a teologia da prosperidade produz culpa quando você não consegue aquilo que você está almejando. Outra coisa errada, a teologia da prosperidade estimula motivações erradas. Entendam, irmão, nós precisamos ser cuidadosos quanto à nossa motivação, porque podemos acabar tentando fazer negócio com Deus. É possível que alguém simplesmente sirva a Deus porque alguém lhe fez a promessa de que ele ficaria rico. Sabe aquele negócio? Não, vai lá para a igreja, você vai se tornar um empresário. Senão o quê? Você vai conseguir comprar um carro. Eu fui para lá e consegui. E a pessoa vem para cá pensando nisso. E aí passa 1 mês, 2 meses, 1 ano, a pessoa não conseguiu comprar o carro. O que ela vai fazer? Vai mudar de igreja. Vai falar o quê? Eu vou procurar outra, porque essa igreja aí está muito fraca. Não, esses irmãos aí não tem fé não. Por quê? Porque você veio com a motivação errada. Nós precisamos entender qual é a motivação. O que te faz estar aqui? O que te faz estar na célula? O que te faz pagar um preço pela obra de Deus? Nós precisamos tomar cuidado com isso. E essa teologia da prosperidade causa isso em nós. Nós ficamos acusados por causa das motivações erradas. Outra coisa, outro problema, é que a teologia da prosperidade nega a soberania de Deus. O pensamento é que depois de algum tipo de transação com Deus, ele será obrigado a abençoá-lo, porque ele deve alguma coisa. Mas entenda, o Senhor não deve nada a ninguém. Tudo que Deus te dá é baseado na graça dele, é baseado naquilo que ele já fez por você. Você não tem como você fazer nada para que Deus te dê mais ou menos. Ele já te deu tudo, ele deu o filho dele. Nós estamos aqui hoje para celebrar isso. Como a Bíblia nos ensina, até que ele volte, ele já te deu tudo.
Sabe por que muitas vezes você não é abençoado? Porque você não toma posse. Não é por causa que não adianta você querer fazer barganha com o Senhor. Nós precisamos tomar posse. A teologia da pobreza tem algumas coisas maravilhosas. Ela diz basicamente para nós cuidarmos do pobre e do necessitado. Isso é maravilhoso. Nós estamos aqui como igreja para isso, para cuidar daquele que necessita, mas para que ele entenda que o Senhor tem muito mais para ele do que uma cesta básica, que o Senhor tem muito mais para ele do que a gente pagar a conta de luz dele. Irmãos, a palavra de Deus diz que é melhor dar que receber. É melhor você ter para dar para alguém do que você receber. É errado receber? Claro que não. Pode ser que em um momento da sua vida você precise disso, mas não leve a sua vida baseada nisso. Entenda, Deus tem mais que isso para você. Eu me lembro que em um momento da minha vida, fiquei desempregado, precisando de ajuda da igreja. E os irmãos da célula supriram as minhas necessidades em Deus. E aquilo alegrou meu coração. Mas eu me lembro de muitas vezes, irmão, onde eu pude junto com a minha esposa, colocar algumas coisas no carro e levar para algumas pessoas. E nós chegarmos lá e pensamos, nossa, Deus enviou vocês. Isso é muito melhor do que receber, irmão. Meu Deus do céu, como isso é maravilhoso. É muito melhor você poder abençoar a vida de alguém do que você ser abençoado. É muito melhor. Às vezes já perguntei algumas vezes, e a primeira vez que eu ouvi essa pergunta, a primeira resposta que alguém dá é, não, eu queria. Você prefere ser a pessoa que dá um carro ou a que recebe o carro? O que você prefere? Pergunta para o irmão do seu lado aí. Quem não tem o carro? Quem não tem o carro deve estar pensando, eu quero receber o carro, né? Mas entenda, aquele que está dando o carro para alguém é porque ele tem mais de um carro, pode ter certeza. É porque o Senhor tem suprido as necessidades dele de uma maneira maravilhosa. Eu tenho falado para Deus, Senhor, mais do que ter um carro, eu quero ter carro para dar. Se você receber um carro de mim, saiba, Deus tem abençoado minha vida maravilhosamente. Então, na verdade, nós precisamos entender que nós estamos aqui para ajudar aqueles que necessitam. Mas nós queremos sair desse nível de receber para o nível de poder dar. Amém? Glória a Deus. A teologia da prosperidade também tem coisas boas. Por quê? Porque na teologia da prosperidade diz que nós também devemos dar, porque somos canais de Deus. Se Deus tem nos dado, nós precisamos ajudar, semear na vida dos outros. Não podemos dizer que a teologia da pobreza está errada quando diz que o discípulo do Senhor precisa renunciar a tudo para segui-lo. É verdade. Para seguir ao Senhor, Jesus disse, aquele que quer me seguir deve renunciar a tudo. Também precisamos concordar com a teologia da prosperidade, que se pudermos escolher, é melhor ser rico do que ser pobre, não é? Não é? Fala a verdade. Eu não sou rico, mas eu gostaria de ser. Com o coração que eu tenho, é claro. Se for para mudar o coração, é melhor continuar do jeito que eu sou. Não sou pobre, não sou rico, mas tenho certeza que estou sendo da vontade de Deus, porque quero agradar a Deus com a minha vida. Mas, entenda, há algo melhor do que essa teologia da prosperidade ou da pobreza. A teologia da mordomia, ela pega o melhor dos dois. A teologia da mordomia não pergunta o que renunciamos e nem pergunta o que receberemos. Ela simplesmente pergunta, o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? O que você tem feito com aquilo que Deus tem colocado na sua mão? Isso não depende daquilo que você recebe ou daquilo que você tem dado, mas sim aquilo que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado. A teologia da mordomia nos fala sobre nós sermos apenas, como foi falado, administradores daquilo que Deus nos dá. Ou seja, você não é dono de nada. Fala para a pessoa do seu lado, irmão, você não é dono de nada. Aquele que é mordomo sabe que precisa administrar corretamente o que tem recebido. E sabe que o Senhor pode requerer dele. Pode ser os 10%, mas também pode ser tudo, porque Ele é o dono. Como Deus pode requerer tudo? Porque como eu falei da moça lá do restaurante, lá do aeroporto. Irmãos, quem tem te dado saúde para levantar e trabalhar é Deus. Aleluia. Quem tem cuidado da sua mente, do seu corpo físico é Deus. Se o Senhor tirar o ar que você respira, você não vai mais ganhar nada. Então entenda, tudo é dele, tudo tem que ser para Ele. Aquele que é mordomo precisa saber administrar.
tanto a teologia da pobreza quanto a da prosperidade está baseada no orgulho. Como assim? Uns se baseiam no orgulho de ter muito, outros se baseiam no orgulho de não ter nada. É fácil entender porque alguns creem na teologia da prosperidade e sentem orgulho do dinheiro. Mas também é difícil perceber que os defensores da teologia da pobreza sentem orgulho, porque não tem dinheiro. Eu não sou apegado a essas coisas. Na verdade isso é uma mentira. Gostaria de ter, mas como não tem força para correr atrás, quer se apegar a isso. O orgulho muitas vezes é o que nos impede de desfrutar da bênção de Deus. O orgulho tem dois lados: o lado da arrogância, eu tenho muito, e o orgulho tem o lado da autocomiseração. Eu não tenho nada, coitado de mim. A teologia da prosperidade, ela sempre vai soar arrogante, e a teologia da pobreza sempre vai soar como autocomiseração. É a resposta do orgulho ao sofrimento. Eu não tenho nada, e você se orgulha disso. O arrogante diz: eu mereço admiração, olha o quanto eu prosperei. A autocomiseração diz: eu mereço admiração, olha o quanto eu sofro pelo que eu renunciei. O arrogante soa autossuficiente, mas a autocomiseração soa sacrificial. O arrogante simplesmente acredita que tudo depende dele. Ele acredita que a prosperidade é fruto da sua fidelidade e semeadura, e que portanto ele merece o reconhecimento. Mas os que defendem a teologia da pobreza estão cheios de autocomiseração. A autocomiseração também é orgulho. É a resposta do orgulho que não foi aplaudido. Não sei se vocês já pararam para pensar nisso. Irmão, a questão não é ter ou não ter, a questão é onde está o seu coração. Eu queria compartilhar com vocês quais são os princípios dessa teologia da mordomia. Princípios poderosos que devem reger a nossa vida. Primeiro princípio: Deus é o dono de tudo. Repita comigo: Deus é o dono de tudo. Deus é o dono de tudo. Aleluia. E Ele somente pede para que nós administremos os seus bens. Entenda isso. A Bíblia afirma categoricamente que Deus é dono de tudo. Olha o que diz o Salmo 24:1. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha, irmãos, que precioso. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nele existe, e os habitantes da terra também pertencem ao Senhor. Ou seja, tudo é dele. Ele tem dado para algumas pessoas cuidar, Ele tem permitido que algumas pessoas tenham, mas saiba, Deus vai cobrar. Irmão, Deus vai cobrar. Nós temos visto nosso país está passando por um momento difícil, um momento onde a corrupção está escancarada. Mas começaram a roubar agora? Não, começaram a roubar faz muito tempo, mas agora está muito explícito isso. Mas eu quero dizer que todos esses homens, que provavelmente não serão punidos no nosso tempo, Deus irá cobrar deles o que eles têm feito com o dinheiro que não é deles. Deus vai cobrar, porque tudo é de Deus, amém? A Bíblia revela que até mesmo itens específicos são possuídos por Deus. Olha só o que diz lá em Levítico 25: também a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha, diz o Senhor. Olha só, Levítico 25:23. Imagine que você tem uma escritura de posse de uma fazenda, ou alguns têm casa que está no seu nome. Pode estar no seu nome, mas saiba, Deus é o dono de tudo. Ele é o dono de tudo. Ele pode fazer tremer a terra e você perder sua casa. Sabe por quê? Porque Ele é dono de tudo. Ele pode todas as coisas. Eu não estou dizendo que Ele vai fazer isso. Muitas vezes nós temos visto coisas acontecendo que não é da vontade de Deus, mas é para que as pessoas entendam, tudo é de Deus. Alguns anos atrás eu vi no Rio de Janeiro, houve um deslizamento de terra muito grande, em uma ilha lá, onde muitas pessoas que tinham uma condição financeira muito grande, tinham construído. E aí, foi uma comoção em todo o país. E eu fiquei pensando sobre isso, porque quem falou que era para as pessoas construir naquelas montanhas lá? As pessoas não entendem. As pessoas vivem como se nós fôssemos donos disso aqui. Não somos donos de nada. A Bíblia diz que nós viemos do pó e para o pó nós vamos retornar. Então nós não somos donos de nada. Todas as coisas são do Senhor. Salmo 50:10 diz assim: pois são meus todos os animais do bosque, e as alimárias aos milhares sobre as montanhas são de Deus. Então entenda, toda a terra pertence ao Senhor. O ouro, a prata, tudo pertence ao Senhor. Se você sabe que Jesus é o Senhor, então você deve reconhecer que tudo é dele.
Às vezes nós achamos que é o dinheiro que nós damos na oferta ou no dízimo que é de Deus. Tudo é dele. Tudo é dele. E um dia ele vai nos cobrar. Assim como na parábola dos talentos, o senhor do servo vai voltar. Vai falar: o que você fez com aquilo que eu te dei? Eu estava fazendo uma contabilidade com a minha esposa. Aquilo que eu tinha ganhado no ano. Nós construímos uma casa há pouco tempo. E quanto que eu tinha gastado? Eu falei: Senhor, ganhei bastante, mas gastei bastante também. O que está acontecendo? O Senhor vai te cobrar, vai falar: olha, eu te dei tanto, você recebeu tanto por mês. Parece às vezes que é pouco, né? Mas multiplica isso por 12, você vai ver que não é tão pouco assim. E aí você pensa: meu Deus, eu ganhei tudo isso, mas o que você tem feito? Deus vai te cobrar. Deus vai te cobrar de tudo que você tem feito. Sabe por quê? Porque tudo pertence a Ele. E por que pertence a Ele? Como a Bíblia diz, porque foi Ele que é o Criador. Ele criou todas as coisas. E o que mais? Por que pertence a Ele? Porque depois de ter criado, Ele nos pagou um preço pelas nossas vidas. Ele, através da redenção na cruz, Ele pegou de volta. E terceiro, nós que estamos aqui, a maioria de nós, grande parte de nós, você entregou na mão de Deus todas as coisas. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você não só está entregando o seu tempo, as 2 horinhas que você vem aqui na igreja no domingo, não. Quando nós fazemos um apelo para a pessoa entregar a vida para Jesus, às vezes ela não está entendendo ainda, mas ela está dando a vida dela inteira. Isso significa o seu tempo, o seu dinheiro, a sua família, tudo. Quando nós fazemos, e por isso que eu me preocupo muito e digo que vir aqui à frente no apelo para aceitar Jesus é o mínimo, porque você vai ter que entender ainda o que significa isso. Amém? Nós prestaremos contas diante de Deus. Prestaremos conta porque o Senhor é o dono das nossas vidas. Se quisermos ser cristãos vencedores, genuínos, devemos transferir posse para Deus de tudo. Tudo. Senhor, eu preciso comprar uma calça. Estou precisando muito, Senhor, dessa calça. Senhor, mas que o Senhor possa me direcionar, que eu compre a calça certa, que eu goste da calça, que eu encontre uma promoção. Pensa para Deus, quantas vezes você orou para comprar alguma coisa? Às vezes a gente compra no impulso, depois fica mal. Eu sou uma pessoa que fico mal e tem que comprar alguma coisa. Por mim não comprava nunca. Ainda mais que as coisas estão caras. Ir no shopping para mim, irmãos, é doloroso demais, irmãos. Comprar uma calça é difícil demais. Outro dia eu fui comprar uma camiseta com o Cláudio. Eu falei: Jesus amado, como tá cara essa camiseta. Eu falei: você tem coragem de pagar esse preço dessa camiseta? Ele falou: não. Aí nós tem graça, né? Você fica sem graça na loja, né? Não tem uma na promoção aí não. Porque, irmão, tá muito caro as coisas. E nós precisamos dar valor para aquilo que Deus tem colocado na nossa mão. Às vezes nós vemos uma pessoa compra um tênis de R$1.000 em 20 vezes, 12 vezes. Quando está chegando Natal do ano que vem, você ainda está pagando aquele tênis. Eu falo: Jesus amado. Nós possamos ter revelação disso. Quando nós temos revelação de que Deus é o dono de tudo, então nós reconhecemos que Ele tem o direito de fazer aquilo que Ele quiser. Entenda, eu não estou falando de você não comprar um tênis de R$1.000, não. Mas compra à vista. Não dá? Então compra um de 200 que vai servir do mesmo jeito. Olha só, Jó era um homem de Deus, passou por muitas dificuldades, mas ele tinha a revelação do que era Deus na vida dele. Ele tinha a revelação de que Deus era o dono de todas as coisas. Olha só o que Jó diz: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele sabia que Deus era dono de todas as coisas, que nada era dele. Não adiantava ele ficar se apegando às coisas não, porque Deus podia vir e tomar todas as coisas. O proprietário tem o direito. O mordomo ou o servo tem apenas a responsabilidade sobre as coisas. Às vezes nós achamos que nós somos donos das coisas, mas Deus é o dono. O proprietário define quanto deseja dar a cada um de seus servos. E os servos devem prestar contas ao Senhor. E aí fica a pergunta que muitos fazem: por que Ele não dá o mesmo tanto para todos? Há uma parábola que Jesus conta, que tinha um senhor que ele tinha uma vinha. E ele recrutava homens para trabalhar na vinha. E ele, normalmente, isso acontecia na parte da manhã. E esse senhor foi pela manhã e levou alguns homens para trabalhar. Demorou algumas horas e voltou para o lugar onde era o ponto de encontro, onde ficavam os trabalhadores, e pegou mais alguns. E a Bíblia diz que chegou à tarde, Jesus contando, ele pegou mais alguns homens. E quando chegou no final do dia para pagar esses homens,
Ele pagou a mesma quantia para todos. E aqueles que tinham ido de manhã ficaram revoltados. Falaram, mano, tá uma coisa errada, não é possível. Eu cheguei aqui 6 horas da manhã. Como que pode aquele... Não, ele chegou 5 horas da tarde. Eu imagino que um até falou, não, calma aí, eu não concordo com isso. E às vezes nós somos assim. Você está preocupado com o que Deus está dando para o seu irmão, de vez de se alegrar com aquilo que Deus tem dado para você. Entenda, não importa o que Deus tem dado para o outro, não importa aquilo que Deus tem dado para você e o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado. Ele é o proprietário, Ele dá aquilo que Ele quer para quem Ele quer. Aleluia. Qual o problema de Deus querer abençoar a vida do Danilo? Nenhum problema. Agora eu vou ficar, não, mas Danilo não, Danilo chegou agora, que isso? Não concordo com isso não, Senhor, eu estou aqui faz tempo. Estou aqui 10 anos que eu sou crente. E o Danilo chegou e o Senhor já está... Irmão, viva diante de Deus com aquilo que Ele tem te dado. Pare de ficar baseado na vida dos outros. Você é um mordomo, Danilo é um mordomo, eu sou um mordomo, Alex é mordomo, Gabriel é mordomo. Todos nós somos mordomos aqui. E seremos cobrados por aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos. Amém? Não invista o seu dinheiro naquilo que não agrada a Deus. Ou aquilo que não vai trazer, na verdade, para a sua vida, algo de bom. Por que Ele não dá o mesmo tanto para todos? Porque Ele é o Senhor. Quando nós temos revelação de que Deus é o dono de tudo, então reconhecemos que os recursos de Deus não são para atingir os nossos propósitos, mas são para atingir os propósitos de Deus. O que Deus colocar na sua mão, há um projeto dele para a sua vida, que vai atingir o propósito dele. Mordomia é o uso dos recursos de Deus para o cumprimento dos seus propósitos. Deus me deu recursos e eu preciso usar esses recursos para que o seu propósito na terra seja alcançado. Qual é o propósito de Deus? Alcançar as pessoas. Por que nós estamos aqui? Porque nós queremos estar no centro da vontade, do propósito de Deus. Nós queremos alcançar as pessoas. A revelação de que Deus possui todos os nossos bens determina a medida da nossa maturidade espiritual. Jesus precisa ser confessado como nosso Senhor. Essa é a chave para sermos salvos. Olha só o que diz lá em Romanos 10:9. Se confessarmos com a boca e com a tua boca confessares Jesus como o Senhor, em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Confessar o Senhor como Senhor. Se Ele é o seu Senhor, Ele é dono de todas as coisas. Senhor não significa ser alguém distante. Não, Senhor significa ser dono. Se você tem um Senhor, você é escravo dele. Você vai fazer aquilo que Ele quer que você faça. Você acha que um escravo, no tempo da escravidão, ele possuía alguma coisa? Não, nem a cama que ele dormia era dele. Ele dormia aqui hoje, mas se o Senhor dele mandasse ele para outro lugar, ia dormir lá em outro lugar, na outra senzala, e assim era. Um escravo não é dono de nada. Um escravo não tem nada, tudo é do seu Senhor. Então, entenda, tudo que nós temos é do Senhor. A sua carteira é do Senhor, a sua Bíblia é do Senhor, os seus filhos são do Senhor, o seu marido é do Senhor, a sua esposa é do Senhor. Mas meu marido agora só quer saber de igreja. Glória a Deus, irmão. Irmã, entenda isso. Melhor ainda, que Ele quer saber que o Senhor vai cuidar dele, vai colocar mais amor na vida dele pela sua vida. Creia nisso. Mas entenda, tudo é de Deus. Às vezes eu vejo homens ou mulheres ou pais querendo disputar com Deus. Mas meu filho está querendo se envolver muito. Mas meu marido só quer saber de igreja. Mas minha mulher agora com esse negócio de célula, de criança. Irmãos, tudo é de Deus. Não há nada seu, tudo é dele. E Ele vai fazer da maneira que Ele quiser. Amém? Glória a Deus. Outro princípio. Primeiro princípio é que Deus é dono de tudo. Segundo princípio, toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Aquilo que eu falei da calça. Toda vez que você for investir o seu dinheiro, seja naquilo que for, entenda, isso envolve a sua vida espiritual também. Não há divisão para Deus, da sua vida material para a sua vida espiritual. Você precisa colocar tudo diante de Deus. Agradecer. Quantas vezes quando nós compramos pizza lá em casa, eu tenho um filho lá em casa que parece uma tartaruga ninja. O menino adora pizza. Por ele nós comíamos pizza no almoço, no café, na janta, toda hora. E ontem ele pegou e falou: pai, vamos entregar o jejum com pizza? Eu falei: mas você não está nem jejuando. Ele falou: mas o senhor está. Eu falei: meu Deus do céu, eu já estava pensando em hoje à noite, não era no almoço. Irmãos, e às vezes quando a gente compra pizza lá em casa,
Eu falo, Senhor, obrigado, porque o Senhor tem nos dado condições de ter essa pizza. Mas muito mais, obrigado porque o Senhor é o alimento da nossa vida. Irmãos, nós temos que dar graças a Deus em todo o tempo. A Bíblia diz, em tudo dai graças. Em tudo. Só que às vezes nós só queremos agradecer a Deus quando a coisa é grande. Ah, Deus arrumou um emprego para mim, agora eu vou ganhar R$2.000. Aí você vai agradecer, você vai testemunhar. Mas quando Deus arruma um emprego para você para ganhar 500, você fala, ah não, vou nem testemunhar. Eu me lembro quando eu fui testemunhar a porta de emprego, fazia 8 meses que eu estava desempregado. Eu assim, já tinha um Pablo pequeno, apartamento para pagar carro, e estava 8 meses desempregado. E Deus me abriu uma porta para ganhar R$500. Eu falei, Jesus amado. Só que eu estava orando. E o Senhor falou no meu coração, esta é a porta de emprego que eu estou te abrindo. Eu falei, e agora eu vou testemunhar. Se é a porta que o Senhor está me dando, não importa se eu vou ganhar 500, sabe por quê? Porque Deus estava me sustentando com nada. 8 meses o Senhor me sustentou com nada. R$500 eu estava no lucro. E eu fui lá na frente da igreja e testemunhei. O Senhor me abriu uma porta maravilhosa. Irmãos, eu não sei nem multiplicar quantas vezes hoje, graças a Deus, o Senhor me dá mais do que isso. Mas em todo tempo eu fui grato a Deus. Nenhum momento da minha vida eu reclamei desse salário para ninguém. Nenhum momento eu falei, ganho pouco, eu trabalho demais, eles não me reconhecem. Não, irmãos, honre, seja fiel naquilo que Deus tem te dado. Porque se você não for fiel no pouco, Deus nunca vai te colocar no muito. Nunca, nunca. Entenda, toda decisão financeira é uma decisão espiritual. Agradeça a Deus. Está trabalhando muito, agradeça. Agradeça que Deus tem dado saúde. Não tem emprego ainda? Comece como eu falo sempre, ora, acorda de madrugada, no horário de trabalhar. Onde alguém da sua família está saindo para trabalhar. Senhor, eu estou acordando aqui para orar, mas na verdade eu queria estar indo trabalhar. E quando o Senhor abrir a porta, agradeça a Ele, seja grato. Está ganhando pouco? Pode ser que seja pouco agora, mas o Senhor é aquele que é fiel para fazer multiplicar. Eu fiquei 4 meses trabalhando. O gerente lá da empresa falou, Paulo, é um estágio, você vai ficar 1 ano trabalhando aqui, recebendo R$500. E eu peguei e falei, amém, eu topo. Irmãos, 4 meses eu fui efetivado e meu salário dobrou. Depois de 10 meses que eu estava efetivado, a empresa me liga por engano para me oferecer um trabalho que eu nunca nem sonhei. Que é onde eu trabalho, todo mundo tem faculdade naquilo que eu trabalho. Eu sou o único que não tenho. E às vezes as pessoas vão lá e falam, quem te colocou aqui? Eu falo, Jesus. Como assim Jesus? Exatamente Jesus, não sei nem explicar. E aí, não, mas me conta. Aí quando outro dia eu contei para o rapaz que foi lá trabalhar lá, e ele foi para me ajudar. Eu contei para ele, quando ele ficou olhando assim para mim, ele falou, não entendi, conta de novo. Eu falei, às vezes eu também não entendo por que eu estou aqui. E outro dia meu coordenador falou assim pra mim, Paulo, você está aqui por pouco tempo, né? Eu falei, por pouco tempo eu não sei, mas enquanto eu estiver aqui eu vou agradecer a Deus, porque essa porta de emprego é maravilhosa demais. Amém? Então seja fiel no pouco. Seja fiel no pouco, porque Deus vai te colocar no muito. É Deus quem coloca. Amém? Glória a Deus. Não é só o seu dízimo que pertence a Deus, todas as coisas pertencem a Deus. O problema é quando nós lidamos com o dinheiro, nós achamos que o dinheiro é nosso, nós tratamos dele de qualquer maneira. Mas quando você entende que tudo é de Deus, com certeza, eu tenho tido uma grande responsabilidade aqui nesse tempo. E quando você trata com algo que não é seu, a sua responsabilidade é maior. Você toma mais cuidado para comprar alguma coisa. Quando alguém compra alguma coisa e fala, Paulo, eu comprei e estava voltando, quanto foi esse preço? Ah, tanto. Eu falo, Jesus, dói até no coração. Por quê? Porque eu sei que não é meu, que o dinheiro é de Deus. Quando você parar para pensar e ver que o dinheiro que Deus te dá na sua mão, todo mês, aquele tanto que o Senhor te dá, não é seu, e você tem que tomar cuidado com aquilo, você vai dar muito mais valor para isso. A maneira como nós lidamos com o dinheiro determina se nós seremos vencedores ou não. Aquele texto que nós lemos fala sobre aquele texto que eu citei sobre a parábola dos talentos. Nós vemos que a recompensa pelos servos que fizeram aquilo que investiram, aquilo que foi dado na vida dele, trouxe para eles vitória. E aí o que foi falado? Se vocês porque foram fiéis, vão receber mais. Alguns, quando estão em meio à tribulação financeira, dizem que o diabo está atacando a vida dele. Outros dizem que abriram uma brecha na sua vida espiritual. Os mordomos, aqueles que administram as coisas de Deus, perguntam, Senhor, o que o Senhor está querendo tratar na minha vida agora? Porque eu tenho sido fiel ao Senhor. O que está acontecendo? Por que não deu certo? O que eu preciso fazer diferente?
nós entendemos. Olha só, em todos aqueles que o Senhor, quando o Senhor veio e Ele falou com eles, a palavra para aqueles que multiplicaram os seus talentos foi: bem-estar, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Essa foi a palavra para aqueles que multiplicaram os seus talentos. A forma como lidamos com o dinheiro hoje vai determinar o que nós receberemos do Senhor. Não só aqui, mas também no reino de Deus. O dinheiro e os bens são também uma forma eficiente de testemunhar. Não somos conhecidos como cristãos por causa da nossa pobreza ou por causa da nossa prosperidade, mas pela nossa atitude, como nós tratamos e como nós lidamos com o dinheiro. Amém? Como eu disse, o dinheiro não é o problema. O problema é o amor que nós temos ao dinheiro. Outra coisa importante, outro princípio importante na teologia da mordomia: a quantidade não é o mais importante. Não importa se temos muitos talentos ou poucos, o que Deus olha é como lidamos com o que temos recebido. Na parábola dos talentos, tanto os que tinham 5 quanto os que tinham 2 dobraram seus talentos e foram igualmente elogiados pelo Senhor. Algumas vezes aqueles que receberam menos são os mais testados, e eles se desculpam dizendo que não tem o suficiente. Na verdade, alguns não dão porque pensam que o valor é alto demais, e o pobre não dá porque pensa que vai lhe faltar. Deus olha a fidelidade, não o valor. Fala para o irmão do seu lado: irmão, Deus olha a fidelidade. Aleluia. Outro princípio importante: a mordomia requer ação. Algumas pessoas costumam dizer: mordomia é mais que dinheiro. Eu oferto quando dou o meu tempo e os meus talentos. Mas eu gostaria de dizer para vocês hoje: a mordomia é mais do que dinheiro, mas também nunca menos do que o dinheiro. Servir a Deus implica mais do que dar dinheiro, mas nunca menos do que isso. Servir a Deus implica em muitas coisas, mas nunca menos do que ofertar. Ou nós achamos, ou vamos ser iludidos achando que a obra de Deus não será feita com o dinheiro. Lógico que vai ser feito com o dinheiro. Sem o dinheiro nós não conseguimos fazer nada. Nós temos falado, compartilhado muitas vezes que nós estamos aqui por um breve tempo, porque Deus vai nos levar a um lugar maior. Quantos creem nisso? Amém. Eu creio, eu tenho orado por isso. Mas isso vai acontecer como? Quando nós entendermos e estivermos dispostos a investir a nossa vida na obra de Deus. É só assim, irmãos. O Senhor quer que hoje eu e você saiamos daqui conscientes disso. Entenda, tudo é de Deus, e o Senhor quer te dar muito mais do que você já tem, porque Ele é um Senhor bom. Entenda, Ele é um Senhor bom. Ele é um Senhor bom. Ele não quer que você tenha falta de nada. Ele não quer que você ache que você precisa ficar uma vida limitada das coisas. Não, Ele quer te abençoar. O Senhor realmente é o dono da nossa vida, mas realmente você precisa dar a sua vida para Ele. Ele quer tomar posse disso. Sabe, alguns já viram aquela dinâmica, aquela peça teatral da cadeira. Você quer, mas você não dá. E aí você fica segurando a cadeira. Mas você fala: tó, Senhor. Mas você não tira a mão. Quantas vezes você fala para Deus: tó, Senhor. E aí você mesmo pega de volta. Eu falo isso em todas as áreas da vida. Fala: Senhor, eu cansei, agora é com o Senhor. E aí você só fala e já pega de volta. E tenta resolver. E liga para um, e liga para outro, já vai falar: não, vou resolver. Você não resolve nada. Entrega na mão de Deus. Lembre do que nós lemos aqui: sobre o pouco foste fiel, sobre o muito eu te colocarei. Na verdade, não importa o quanto que você ganha, mas sim o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado. Tem pessoas que querem buscar um emprego melhor, estão dispostas a pagar um preço alto por isso. Um preço alto ao ponto de até deixar de servir a Deus. Um ponto alto até ao ponto de deixar de ter tempo para Deus e viver em comunhão com a igreja. Isso me preocupa. Sabe por quê? Se você não crê que Deus pode sustentar, irmão, então você está no lugar errado. Sabe por quê? Porque Deus pode sustentar. Antes dessa porta, no tempo que eu estava desempregado, apareceu alguma proposta para mim trabalhar. Apareceu, mas eu teria que trabalhar os sábados e domingos, nos horários da célula. Não estou dizendo que você não pode trabalhar, não. Só que você tem que avaliar o que você quer da sua vida. Eu falei: não posso. Eu me lembro de uma entrevista que eu fui, e a mulher falou: ó, só que você vai ter que trabalhar. E sabe, antes ela me perguntou, né, como que se eu era casado, se eu tinha filho. Eu falei: não, sou casado, sabe? E às vezes a gente quer até dar uma aumentada: não, sou casado.
né? Eu estou pagando meu apartamento, não sei o que, preciso do trabalho. Você acaba se fazendo até de vítima, né? Aí quando ela falou que tinha que trabalhar todo dia, ela falou, o trabalho vai ser 6 por 1. E normalmente você vai ter que vir. Aí eu falei, não vai dar não. Eu falei, mas por quê? Eu falei, porque eu sou crente. E sábado e domingo pra mim é complicado. Ela falou, mas você falou agora que tá precisando. Eu falei, eu tô precisando, mas eu tô precisando mais de Deus do que do trabalho. Ela falou, cada um sabe onde aperta o seu calo, né? Eu falei, amém. E saí de lá e falei, Senhor, eu não sei se eu fiz a coisa certa, né? Só sei que eu não posso trocar a sua presença por dinheiro nenhum. E na hora, talvez naquele momento, eu não tinha entendido tudo que o Senhor tinha para fazer, mas hoje eu entendo que foi a melhor escolha que eu fiz. Não troque nada por você estar na presença de Deus, pode ser o valor que for. Eu falei diante de Deus, sabe por quê? Porque tudo vai ficar aqui. Tudo vai ficar, mas se você não tiver tempo para ficar com a sua família, se você não tiver tempo para ficar com seus filhos, com a sua esposa, se você não tiver tempo para viver a vida da igreja, o que vai adiantar você ganhar dinheiro? Estava vendo e eu já estou encerrando, alguém falar sobre isso. Eu estava lendo e falava que muitas pessoas estudam, dão a sua vida para isso, investem nisso, guardam dinheiro, não se divertem, não vivem com outras pessoas porque querem guardar dinheiro, mas que quando chega um tempo da vida, pegam todo aquele dinheiro e falam, o que eu vou fazer com esse dinheiro? Por quê? Porque não tem mais vigor para investir, não tem mais vigor para gastar o dinheiro. Eu não estou dizendo que é para você pegar o seu dinheiro, o seu salário e torrar, não. Você deve ser uma pessoa, um mordomo, você deve saber administrar, mas eu quero dizer, não se apegue a isso não. Entrega na mão de Deus, Ele vai fazer o melhor. Ele vai fazer o melhor por você. Entenda que ser mordomo é administrar aquilo que não é seu, é de Deus. Deus tem te dado. Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado vitalidade para você viver a vida de acordo com os padrões dele. Não queira, não se baseie pela vida do ímpio. Ah, mas meu vizinho ele viaja tanto. Ah, mas meu patrão, mas ele foi para não sei aonde. Irmãos, você pode ir também, mas seu coração não esteja nisso. Sabe por quê? Porque muitas vezes você vê a vida miserável que seu vizinho vive, sem paz, sem alegria, não dá risada, não está no convívio dos seus filhos, seu patrão. Eu tenho um patrão lá, eu falo, meu Deus, esse cara não tem família, o filho dele acabou de nascer, e ele não sai da empresa. Eu saio 5 horas contando segundos, quando dá 10 para 5 eu já estou desesperado. E às vezes ele ficava até 9 horas da noite. Para que isso? Para que isso? Se tiver um corte, qualquer um pode ser cortado. Então pense onde você está investindo a sua vida. Não estou falando para você não trabalhar não, tem que trabalhar, tá? Não sai daqui e falar, o Paulo falou. Não, nada disso, nada disso. Você precisa trabalhar. É do trabalho que vem o nosso sustento. Mas como eu disse, o importante é onde está o seu coração. Como você tem gastado, investido a sua vida. Nós compartilhamos um tempo atrás, há um mês atrás, nós temos segundos, todos os dias nos são dados. Eu esqueci, alguém lembra quantos segundos? 6.400 e alguma coisa, todos os dias é investido isso na nossa vida. E o que você tem feito com esse tempo? Aonde você tem investido? O Senhor tem te dado muitos talentos, o Senhor tem te dado tempo, saúde, o Senhor tem te dado uma família, o Senhor tem te dado alegria, mesmo em meio às dificuldades. E aí a pergunta é, aonde você tem investido a sua vida? Eu queria que você colocasse de pé, nós vamos orar. Queria chamar os irmãos da equipe de louvor aqui. Talvez você esteja passando por um momento de dificuldade financeira, eu não sei. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil da sua vida. E aí você vem aqui e o Paulo fala sobre isso. Sobre ser mordomo de Deus, sobre investir nisso. E aí você fala, meu Deus, o que o Senhor quer de mim? Primeiro ponto, Deus quer entender que Ele quer que você entenda que Ele é dono de todas as coisas. Faça a palavra dele para que toda a crise financeira cesse na sua vida.
Quantas vezes você tem pensado, meu Deus, eu dou um passo para frente, 10 para trás, nada acontece. Nós ouvimos uma palavra sobre consagração, que muitas vezes você planta e não colhe. Você guarda no bolso, mas parece que seu bolso está furado. E muitas pessoas têm vivido essa vida. Talvez porque creem na teologia da prosperidade e têm tentado barganhar com Deus. Ou talvez porque creem na teologia da pobreza, onde não é verdade, e você se contenta em não ter. Entenda, Deus quer muito mais do que você imagina na sua vida. Deus quer que eu e você sejamos prósperos, que nós possamos ter para abençoar a vida das pessoas, mas da maneira dele. Eu queria orar nessa noite. Se você está passando por algum momento difícil financeiramente, o Senhor falou ao meu coração sobre isso. O Senhor quer romper com isso, quer parar com isso na sua vida. Talvez você esteja nesse ciclo, nessa roda, há muitos anos, e não consegue sair, não consegue se satisfazer com aquilo que Deus tem te dado. Hoje o Senhor quer mudar isso no seu coração. Glória a Deus. Hoje o Senhor quer que você rompa com isso na sua vida em nome de Jesus. E por isso eu quero te convidar a vir à frente. Não se envergonhe. Eu quero te convidar para vir aqui, para que Deus rompa com isso na sua vida e traga revelação. Ele te chamou para ser mordomo. Ele vai te dar muitas coisas, mas Ele vai te cobrar daquilo que você vai fazer com aquilo que Ele vai te dar. Talvez você nunca parou para pensar o quanto que Deus já te deu. Quantas vezes você já teve dinheiro na sua mão e você não soube como gastar, e você gastou de uma maneira errada. Quantas vezes você já ouviu, você não sabe administrar o seu dinheiro, olha o que você tem feito com o seu dinheiro. Hoje é dia de romper com isso na sua vida. Eu queria que você viesse à frente. Nós vamos orar pela sua vida. O Senhor tem um tempo novo na sua vida. Irmão, o Senhor tem coisas boas para nós. Deus tem coisas boas, Ele é um Senhor bom. Ele quer que você rompa com isso na sua vida hoje. O Senhor quer romper com isso na sua vida hoje. Sabe por quê? Porque Ele tem o melhor para nós. Ele quer investir na sua vida. Entenda isso. Deus quer investir na sua vida. Deus quer investir na sua vida. Ele tem muito para dar. Ele tem muito para dar. Ele é o dono de tudo. Sabe aquilo que muitas vezes tem causado insônia? Muitas vezes você não consegue dormir. O Senhor é dono disso também. E Ele pode romper com isso na sua vida hoje. Venha. Eu sei que tem várias pessoas. Talvez você tenha que pensar, não vou lá não. Eu já ouvi, já entendi. Não. Vem aqui, o Senhor quer tratar com você. Nós iremos orar pela sua vida. O Senhor vai romper com isso. O Senhor vai romper com isso na sua vida hoje, em nome de Jesus. Oh,